Meu nome é Angélica Siqueira de Castro, eu sou estudante de Pedagogia na UFMG e sou bolsista no CEDOC. O Centro de Pesquisa, Memória e Documentação da Faculdade de Educação, o CEDOC, fica localizado no campus Pampulha, na UFMG. Ele integra a rede de museus e espaços de ciência e cultura da UFMG e tem como vocação salvaguardar o patrimônio histórico e científico da Faculdade de Educação da UFMG e a história da educação mineira como um todo. Ele foi inaugurado em 2008, mas sua história remonta à década de 90, quando se percebeu a necessidade de guardar documentos históricos relativos à Faculdade de Educação. Seu acervo é composto por dois grandes conjuntos, o fundo institucional e os fundos pessoais, que apresentam uma diversidade de espécies de documentos e tipologias de documentos. Nossa dúvida está com relação a esse acervo aqui, que nós entendemos que está ligado ao reitor Ronaldo Tadeu Pena. Porque todo o seu acervo ele já foi organizado, já está higienizado, mas nós ficamos na dúvida porque, em verdade, aqui a gente não viu o seu nome. Então a gente quer saber por que você não enviou esse acervo para cá. Tipo aqui, por exemplo, a carteirinha do CEL do professor Ronaldo Tadeu. Tá. Coisas assim. Então, o conjunto do material que eu mandei tem a ver com as minhas atividades na universidade, né? Relativo aos alunos, a pesquisa, ensino, extensão, administração. O material do Ronaldo tem a ver com pesquisa sobre a universidade. Era um material que eu estava juntando, material que ele doou também para fazer a pesquisa sobre a universidade, sobre os reitorados, que estavam interessados tanto não especificamente no reitorado do Ronaldo, mas nessa discussão sobre eleição para reitor, os debates sobre o reitorado, essas coisas da universidade, para entender um pouco a dinâmica da universidade. E aí fui atrás dele e ele doou esse material que era parte dessa pesquisa sobre a universidade, né? Por isso que foi incorporado ao meu acervo como parte, como espólio de pesquisa, digamos assim. Porque uma coisa que a gente, ao longo, enfim, a gente tem discutido isso, né? Quer dizer, como que a gente vai descartando certa documentação, já que você utilizou, por exemplo, ficha, gravação, tanto de coisa, muita coisa foi se descartando, né? Esse é um tipo de material que me pareceu importante preservar para a universidade. Eu acho que o Ronaldo também, você vê que tem uma organização, né? Tem um esforço de, digamos, de arquivamento importante de uma figura super importante na universidade. Bom, aqui a gente fica responsável pela parte da higienização, que basicamente é a limpeza dos materiais que chegam aqui pra gente. Muitos desses materiais chegam em condições diversas, então muitas vezes estão guardados em algum porão ou em algum lugar que estava pegando muita poeira. Então a gente tende a limpar isso, e isso a gente faz com o uso de pincéis, removendo a poeira mesmo e removendo outros materiais que podem danificar o nosso documento, né? E aí a gente tende a tirar grampos, tirar qualquer outro material que esteja estragando o documento, né? E o grampo por si, ele não estraga o documento, né? Mas com o passar do tempo, o grampo ele enferruja e isso mancha o papel e isso vai, enfim, com o tempo vai estragando. Então a gente, quando a situação está muito crítica, a gente tira os grampos e a gente faz essa limpeza com o trincha. E também a gente fica responsável aqui pela parte de acondicionamento, que é basicamente como a gente guarda esses documentos aqui no acervo. E como são documentos de diversas materialidades, né, são diversos documentos diferentes, a gente tem CD, a gente tem livros, a gente tem papéis, então a gente é responsável de fazer com a melhor maneira de guardar esse documento. E a gente pode guardar em caixas, em pastas, em diversas possibilidades. E a gente também fica responsável em fazer, muitas vezes, as caixas, porque tem documentos que têm tamanhos e formatos diferentes. Então, a gente faz de acordo com a necessidade do objeto. Aqui eu estou fazendo a parte da higienização mecânica, que é a parte inicial da higienização, e que muitas vezes é o que a gente faz, que é só o que a gente faz, que é remover a sujeira, poeira, e ver se está tudo certo com o acervo, né? Se não tem nenhum tipo de
de outro tipo de deterioração ativa. Por exemplo, aqui a gente vai ter os grampos. Esse grampo está em boas condições, mas a gente também consegue encontrar grampos que estão enferrujados e que estão manchando o papel. Esse daqui é um acervo eu acho que é um jogo de palavras, e ele estava acondicionado de uma maneira totalmente incorreta. Ele estava numa caixa pequenininha assim, ele estava todo dobrado, enfim, estava com vários problemas. E aí o que eu fiz? Eu peguei tudo, organizei, limpei, fiz uma higienização mecânica, não só com pincel, né, que a gente chama de trincha, mas também com borracha. E ele estava um acervo muito sujo. Eu não sei se é porque ele estava sendo usado como jogos, né, mas ele tinha marca de sapato, muita poeira, ele estava um acervo bem sujo. Então eu fiz essa higienização e o acondicionamento nessa caixa que eu tive que fazer também, porque é um acervo que tem um formato muito específico, né? Ele tem vários tamanhos diferentes, né? E tem essa parte aqui que é bem comprida. Isso antes estava sendo acondicionado dobrado, tá vendo que dá até para ver a marca de como ele estava dobrado, né? Mas eu julgo ser mais eficiente guardar ele aberto para evitar deterioração e para manter a longevidade, né, desse material para futuras pesquisas. E hoje eu estou aqui, especificamente nessa sala, para falar para vocês o que acontece depois que o documento já foi higienizado e como ele é incorporado à nossa sala de acervo permanente. Essa sala é importante porque ela é toda equipada para manter o documento preservado e defendido de agentes externos. Nós temos um desumidificador que serve para controlar a umidade do ambiente, já que um ambiente muito úmido pode ajudar na proliferação de uma série de agentes externos que danificam o papel, como é o caso de fungos. Além do desumidificador para controlar a umidade do ambiente, nós também temos um ar-condicionado que controla a temperatura do ambiente, mantendo ela sempre perto dos 21 graus, 22, 23. Nós também temos um insufilme que controla a entrada de luz solar no nosso acervo, e do lado de fora nós temos um mosquiteiro para impedir a entrada de agentes biológicos externos. Agora, mais especificamente para o acondicionamento do nosso material, nós temos 3 armários, onde a gente pode encontrar algumas caixas poliondas, e nós também temos 2 mapotecas, que é um mobiliário um pouco maior, que permite para a gente conseguir acondicionar materiais que não podem ser dobrados, já que manter o material dobrado durante muito tempo prejudica a conservação dele. E aí, em cada uma dessas gavetas, nós podemos encontrar materiais diversos, de origens diversas, mas sempre seguindo essa característica de materiais um pouco maiores. Entre os materiais que a gente tem nessa mapoteca, a gente tem, por exemplo, o diploma de uma das professoras mais importantes da FAI, a Magda Soares, que já é um diploma bastante avançado no tempo, que já passou por alguns processos de ser dobrado, de ser danificado, e que por isso tem que permanecer na mapoteca para que ele não sofra ainda mais danos, já que o papel vai se tornando quebradiço com o tempo, e isso acaba impedindo que ele possa ser acessado no futuro. Nós também temos cartazes que também são importantes para a nossa pesquisa e que são utilizados principalmente por quem pesquisa história social e outras práticas pedagógicas que vão para além do ambiente escolar. E enquanto na mapoteca nós guardamos esses materiais de dimensões maiores, nós temos uma estante deslizante com 6 módulos, onde nós guardamos os documentos que são mais comuns de serem encontrados aqui no SEDOC. Bem, aqui a gente tem um exemplo de como as caixas são guardadas, principalmente se tratando de papéis. Aqui, por exemplo, a gente tem o fundo Alaide Lisboa, que foi uma professora muito importante aqui na Faculdade de Educação. Essa é a caixa número 20. Vamos dar uma olhada. Está organizada de maneira que essa é a caixa 20, né?
e essa é a parte 139. E aqui a gente encontra um material referente a noções de gramática, que pode ser pesquisado por qualquer pesquisador que se interesse nessa temática. E por isso, a gente guarda as caixas e organiza a partir de um inventário. Quando elas chegam aqui pra gente, a gente já coloca no inventário para organizar essas informações de uma forma que seja proveitosa para que o pesquisador chegue e encontre o que ele queira pesquisar. Esse aqui também é um exemplo de caixa que a gente utiliza para guardar, e aqui é muito interessante porque ele mostra de onde veio, né, o acervo documental da professora Laide Lisboa, que é um fundo pessoal que nós temos aqui, um arquivo pessoal, e aqui ele mostra um pouco sobre a descrição dele e mostra a localização e a numeração da caixa. E isso é fundamental para a gente colocar no inventário e facilitar o acesso dos pesquisadores. Esse é o livro mais antigo que nós temos no acervo, com a data de 1868. Na realidade não é um livro, é um diário compartilhado. Inclusive ele foi escrito em línguas diferentes. E aí nós temos discos de vinil, mas também tem disco de cerâmica. Esse é um curso de inglês por áudio. A fita VHS e Super VHS. Cuja dificuldade está em encontrar leitores de mídia que possam ler esse tipo de mídia. Esse é o suplemento literário de Minas Gerais. Aqui é uma bonequinha feita de pano. Bonequinha Preta é um livro da Laide Lisboa. A gente entende esse espaço aqui, compreende esse espaço como um espaço de formação também, né, para além da salvaguarda dos bolsistas. Uma das atividades que acontece aqui no SEDOC é a extroversão. Né? Essa extroversão é um meio ou a forma que esse espaço faz para se comunicar e fazer sentido para a sua existência, né? Porque até então foi apresentado, foi apresentado até aqui os fazeres desse espaço, que é o inventariar, o higienizar, o guardar, o acondicionamento, mas tudo isso faz o sentido à medida que a gente for fazer essa extroversão ou a comunicação desse espaço. Porque não justifica, né? A gente sempre debate, conversa um pouco disso aqui, da existência desse espaço só fazer sentido para essa comunicação, porque senão não justifica todo esse trabalho, todo esse investimento que se faz dentro do SEDOC para não ser pesquisado, para o fim ser ele mesmo e morrer nele. O Centro de Documentação Histórico da FAI é um espaço diverso, é um espaço múltiplo e é, sobretudo, um espaço transversal. Então, acontece ali trabalhos de ensino, trabalhos de pesquisa, trabalhos de extensão, e é um setor administrativo da Faculdade de Educação, né, com uma vocação muito específica de guardar a nossa memória. Né? Os fazeres, né, aquilo que a gente se ocupa no SEDOC, a gente acaba trazendo também diversas unidades para dentro da FAI. A gente tem estudantes de diversos cursos, de diversas unidades, que cuidam cada qual, né, com a natureza do seu curso, que contribuem para pensar
o centro de documentação, a sua guarda, né, a sua preservação, a higienização, tudo aquilo, né, que a gente mostrou que o SEDOC faz. Então, acho que o SEDOC é um lugar pulsante, acho que eu posso afirmar isso, é um lugar vivo, porque cada documento que chega, cada ação que se pensa, que se planeja, é sempre uma ação que precisa ser pensada coletivamente, que se intervém coletivamente. Eu acho que essa é a riqueza do Centro de Documentação da FAI. Então a gente queria mais uma vez convidar todos e todas que venham ao Centro de Documentação Histórico da FAI, estudantes, professores, pesquisadores, interessados, curiosos, né? Que venham conhecer o nosso acervo, que pesquisem no nosso acervo, né? Porque ele é muito rico, né? E a razão da gente guardar essa documentação é compartilhar, não adianta ela ficar guardada, tá? Então sejam todos muito bem-vindos sempre.